Olá, tudo bem? Hoje iremos apresentar sobre a classe dos gleisolos. O nosso grupo é formado por mim, João Carlos, Lara Caroline, Carla dos Santos e Maria Luísa. Os gleisolos caracterizam-se por ser solos minerais hidromórficos e por apresentarem o horizonte glei. O horizonte glei ele está dentro dos 50 cm a partir da superfície e a sua profundidade está entre 50 e 150 cm. Ele pode estar abaixo do horizonte A, do horizonte E e até mesmo do horizonte ístico quando este for insuficiente para classificar a classe organosolos. O horizonte glei ele é subsuperficial e eventualmente ele pode se apresentar como superficial. A sua espessura é de 15 centímetros ou mais, e ele é caracterizado pela gleisação, onde ocorre a redução do ferro, que será apresentada posteriormente. Essa gleisação, ela promoverá no solo cores neutras e podem apresentar ainda concreções ou mosqueamentos com cores mais vivas. Os processos pedogenéticos indicam a direção e a intensidade das transformações e são condicionados pela combinação dos diferentes processos gerais, resultando na formação de solos com características típicas de cada combinação. Os processos específicos consideram as características dos diferentes tipos de solo como resultado da atuação de mecanismos específicos na integração dos fatores de formação dos solos. São alguns processos pedogenéticos específicos, como a gleisação, a sulfurização e a salinização, que ocorrem nos gleisolos. O processo de gleisação consiste na redução e remoção dos óxidos de ferro por ação microbiana e ocorre quando há uma prolongada saturação por água, formando horizontes acinzentados com ou sem mosqueados. Em ambiente de solo com prolongada saturação por água, o suprimento de O2 é baixo e a sua demanda biológica é alta. Essa ausência de oxigênio favorece a atividade de compostos orgânicos redutores e de micro-organismos anaeróbicos que utilizam os metais como receptores de elétrons. Dessa maneira, os íons ferro e manganês são reduzidos migrando na solução de solo como ferro 2+, e manganês 2+. Em consequência, as zonas de perda dos ferro assumem as cores acinzentadas dos constituintes da matriz. A salinização ou acumulação de sais solúveis no solo ocorre quando a evaporação ou a evapotranspiração excede ou iguala a precipitação pluviométrica efetiva. O local de acumulação de sais no solo é condicionado pela profundidade de penetração da água da chuva e, em caso de contaminação pela água subterrânea, por ascensão capilar. A acumulação de sais solúveis no solo resulta também no aumento da condutividade elétrica e da pressão osmótica da solução do solo, diminuindo a disponibilidade de água para as plantas. Esse processo de salinização tem ocorrência nos gleisolos sálicos. Finalmente, o processo de sulfurização é a acidificação do solo causada pela oxidação dos compostos de enxofre. O processo de sulfurização ocorre quando os materiais que contêm sulfetos são expostos a condições oxidantes, tal como drenagem de sedimentos e solos em área de mangue, ou na drenagem de solos originados de sedimentos marinhos, na exposição de sedimentos piritosos por mineração ou por drenagem, e na incorporação de rejeitos com sulfetos ao solo. Esse processo de sulfurização ele tem ocorrência nos gleisolos geomórficos. A classe gleisolo caracteriza-se por ter algumas subordens. Dentre essas subordens, tem-se o gleisolo tiomórfico, ao qual ele apresenta materiais sulfídricos em horizontes ou camadas,
e até mesmo apresenta um horizonte sulfúrico que está dentro dos 100 centímetros a partir da superfície. Já o gleissolo sálico, ele apresenta um caráter sálico em um ou mais horizonte dentro de 100 centímetros a partir da superfície. Há ainda a subordem dos gleissolos melânicos, aos quais apresentam solos com um horizonte H-ístico com menos de 40 centímetros de espessura ou o horizonte A úmico, proeminente ou xenozêmico. A última subordem é a dos gleissolos áplicos. Estes solos eles não se enquadram em nenhuma das subordens anteriores. Os gleissolos eles podem ser classificados ainda de acordo com o seu subgrupo. Dentre os subgrupos dessa classe, tem-se os gleissolos tiomórficos ísticos. Estes apresentam um caráter sódico, sálico, salino, solódico em um ou mais horizonte ou em uma ou mais camadas dentro de 150 centímetros a partir da superfície. Neste subgrupo, temos os gleissolos tiomórficos ísticos sódicos, os gleissolos tiomórficos ísticos sálicos, os gleissolos tiomórficos ísticos salinos, os gleissolos tiomórficos ísticos solódicos, os gleissolos tiomórficos ísticos típicos, que são aqueles que não se enquadram em nenhum dos anteriores. Além disso, temos ainda os gleissolos sálicos órticos. Outro subgrupo dessa classe são os gleissolos sálicos órticos. Ele apresenta um caráter solódico e solos com um horizonte vértico em localização não diagnosticada para vertissolos ou com caráter vértico em um ou mais horizontes ou em camadas dentro de 150 centímetros desde a superfície do solo. Estes solos eles podem ser classificados ainda como gleissolos sálicos órdicos solódicos, gleissolos sálicos órdicos vertissólicos, gleissolos sálicos órdicos típicos. Outro subgrupo desta classe seria os gleissolos melânicos com baixa atividade de argila distróficos. São solos que apresentam características distintas. Um exemplo seria os gleissolos melânicos com baixa atividade de argila distróficos petroplínticos, que são solos com caracteres concrecionários e ou litoplínticos dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Outro exemplo seria os gleissolos melânicos com baixa atividade de argila distróficos plintossólicos, que apresentam um caráter plíntico dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Há outros exemplos, como o gleissolo melânico com baixa atividade de argila distrófico argissólico, que apresenta solos com horizonte B textural, sem mudança de textura abrupta, ou horizonte B incipiente, com caráter argilúvico, dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Outro exemplo de subgrupo desta classe seria os gleissolos áplicos com alta atividade de argila alumínico. Estes solos, eles caracterizam-se por apresentar um horizonte B textural ou um horizonte B incipiente ou um horizonte B incipiente coincidente com um horizonte gley e podem apresentar o caráter argilúvico ou flúvico. Exemplos seria o gleissolo áplico de atividade de argila alta, alumínico argissólico, o gleissolo áplico de atividade de argila alta, alumínico cambissólicos, os gleissolos áplicos com atividade de argila alta, alumínicos neofluvissólicos e os gleissolos áplicos com alta atividade de argila, alumínicos típicos. Outro subgrupo seria os gleissolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos. Eles são caracterizados por ter contato lítico-fragmentário, lítico, caráter salino, solódico, plíntico, flúvico ou argilúvico, e os seus horizontes eles podem ser B textural, um horizonte B incipiente, um horizonte B coincidente com um horizonte gley. Exemplos desses solos seriam os gleissolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos leptofragmentários,
Os gleisolos áplicos com baixa atividade de argilas eutróficos lépticos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos salinos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos solódicos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos plintossólicos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argila eutróficos argissólicos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argilas eutróficos cambissólicos, os gleisolos áplicos com baixa atividade de argilas eutróficos neofluvissólicos e os gleisolos áplicos com baixa atividade de argilas eutróficos típicos. Bem, existem outros subgrupos, mas nós selecionamos esses subgrupos para estarmos apresentando. Bom, falando um pouco sobre ambiente de ocorrência, esse tipo de solo ele ocupa geralmente as partes depressivas da paisagem, estando permanente ou periodicamente encharcados, sendo salvos se artificialmente drenados. Normalmente esse solo ele se desenvolve em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d'água ou materiais colúvio-aluviais sujeito a condições de hidromorfismos, como as várzeas e as baixadas. Dessa forma, situam-se indiscriminadamente em todas as áreas úmidas do território brasileiro, onde o lençol freático fica elevado durante a maior parte do ano. Como ocorrência expressiva, podemos citar a região norte do país, como vemos no mapa a seguir. Se observarmos esse mapa ali próximo ao estado do Amapá, vemos grande ocorrência no sentido litoral e entrando e atravessando toda a região norte do país, com grandes ramificações no estado do Amazonas, no estado do Pará, com algumas porções ali no Tocantins, chegando a Goiás, e as regiões do sudeste e do sul do país. Como característica dessa área para esse tipo de solo, podemos mencionar as várzeas da planície amazônica, em Goiás e no Tocantins, e ao longo do rio Araguaia. O tipo de solo mais observado nessa região é o gleisolos áplicos teaeutróficos, que é um solo com alta atividade e saturação por base maior que 50%, ambas na maior parte dos horizontes B e C, dentro de 100 centímetros a partir da superfície do solo. Passando para esse segundo mapa, podemos observar o que eu havia mencionado sobre essa questão da incidência desse solo na região norte e, com auxílio das setas, o trajeto que ele faz atravessando toda a região. Passando para esse terceiro mapa, podemos observar também esse tipo de solo no sentido do litoral do país, chegando até regiões do sudeste e sul do país. Como característica dessa parte do sudeste, podemos mencionar São Paulo e Rio de Janeiro, as margens do rio Paraíba. E no Rio Grande do Sul, podemos mencionar ele às margens das Lagoas dos Patos, de Mirim e Mangueira. Como frequência de solos nessa parte do litoral, nós temos os solos sálicos sódicos, que são solos de caráter sódico, em uma ou mais horizonte ou camada dentro de 100 centímetros a partir da sua superfície, e os áplicos TB-distróficos, que são solos de argila de atividade baixa e saturação por bases menor que 50%, ambas na maior parte dos horizontes B ou C, dentro de 100 centímetros a partir da superfície do solo. Os gleisolos apresentam uma baixa fertilidade natural, podendo também apresentar problemas com acidez e teores elevados de alumínio, de sódio e de enxofre. Com relação às características físicas, são solos mal ou muito mal drenados em condições naturais. A proximidade com rios limita o uso agrícola desta classe de solo, sendo também uma área indicada para a preservação de matas ciliares, do qual também prejudica o uso agrícola. No entanto, as áreas fora de proteção ambiental, que apresentam potencial do uso agrícola, desde que não apresentem teores elevados de alumínio, sódio e de enxofre, elas sim podem ser cultivadas. O uso atual desse solo ele está repleto de
cultivados, como a cana-de-açúcar, em menores proporções, o arroz, em algumas culturas de subsistência, como a bananicultura. A pecuária de bovinos e caprinos e bubalinos também tem como inserção nesses solos, com o suporte alimentar das pastagens, sendo de origem natural ou plantadas. Os gleisolos, eles apresentam algumas outras limitações agrícolas, por conta dos lençóis freáticos elevados e o alto risco de inundações ou alagamentos frequentes, trazendo assim dificuldades para o uso de máquinas agrícolas. O manejo adequado dos gleisolos requer cuidado com a drenagem pelo risco da formação e precipitação de enxofre, com a formação de jorazita. A adoção da correção de acidez dos teores nocivos de alumínio na maioria das plantas requer uma adubação recomendada de acordo com a necessidade da cultura. Com isso, as restrições ao uso agrícola desse solo estão mais relacionadas à toxicidez que esta proporciona às plantas, por teores elevados de alumínio, sódio e de enxofre. Uma das curiosidades desse solo é sua importância ao redor do mundo, sendo destacada principalmente pela China, do qual uma das maiores produções de arroz é realizada nesse gleissolo, o solo predominante na China. Com isso, abastecendo os mercados e assim trazendo grande valor expressivo para a cultura desse país.